Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a urologista a doutora Erijan Andrade, que irá falar sobre a campanha do Janeiro Verde, que tem o objetivo de conscientizar a população, em especial as mulheres, sobre o câncer de colo de útero. Não saia daí! Doar órgãos é salvar vidas e você pode ajudar uma outra pessoa a ter qualidade de vida e recuperar a saúde. Confira este vídeo do Ministério da Saúde que vai te explicar um pouco mais sobre a doação. Quando constatada a morte encefálica, o óbito de uma pessoa é declarado. Mas afinal, o que é morte encefálica? É a perda completa e irreversível das funções cerebrais, isto é, a morte de fato, já que, quando ela ocorre, a parada cardíaca é inevitável. Somente nesses casos, segundo a lei dos transplantes, os órgãos e os tecidos podem ser doados para salvar outras vidas. Importante: a lei também garante que a doação só aconteça com a autorização da família. O diagnóstico da morte encefálica segue um protocolo altamente rigoroso e seguro. A constatação é feita por médicos capacitados especificamente para isso, a partir de critérios precisos e padronizados. O processo exige 2 exames clínicos realizados por médicos diferentes, com intervalos que variam de acordo com a idade do paciente. Tudo isso dá segurança à equipe médica e às famílias para um diagnóstico totalmente confiável. Doe órgãos. Converse com a sua família. Um alerta muito importante. Está com uma tosse que está durando 3 semanas ou mais? Procure um médico imediatamente. Este pode ser um sintoma da tuberculose. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os números de pessoas com a doença vêm aumentando nos últimos anos. O principal meio de transmissão é pelas vias aéreas. Outros sintomas de alerta são febre vespertina, suor noturno, perda de peso e escarro no sangue. A prevenção é feita com a vacina BCG, que é aplicada em crianças de 0 a 4 anos de idade. Se está com estes sintomas, procure um médico imediatamente. O tratamento é garantido pelo Ministério da Saúde e oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Janeiro Verde é uma campanha de conscientização sobre o câncer de colo de útero e hoje, aqui no Saúde Ativa, recebemos a doutora Erijan Andrade, oncologista e paliativista. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar desse mês tão importante. Então, explica para quem nos assiste sobre esta campanha, o porquê do Janeiro Verde, por que tratar sobre a questão do câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero é um câncer ainda muito frequente no Brasil e nos países, na verdade, subdesenvolvidos, já que nos países desenvolvidos há muitos anos tem vacina, aqui chegou há muito pouco tempo ainda, então lá a gente não tem mais câncer de colo de útero, porque se a gente pensar, é um dos cânceres que a gente consegue evitar, que é o mais difícil de fazer no câncer. A maioria das vezes a gente faz diagnóstico precoce, como câncer de mama. Já o câncer de colo de útero não. A gente consegue ver a lesão antes dela se transformar em câncer, que a gente chama de lesão pré-neoplásica, consegue tratar e aquela pessoa não vai precisar passar por um tratamento de câncer, de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia. Então seria o melhor do mundo a gente poder tratar antes dele se transformar em câncer. Doutora, semelhante a outras campanhas, é neste mês também que há algo mais intensivo de propagação de mídia, de divulgação, né, deste problema que sim, eu creio, a gente vai falar sobre isso, que pode levar até a morte, mas então é neste mês que há uma maior campanha, um reforço para que as mulheres tenham consciência para ter os cuidados necessários. Sim, o Janeiro Verde é só para falar do câncer de colo de útero, e também temos o setembro roxo, o setembro lilás, que a gente fala de todos os cânceres ginecológicos. E aí entra ovário, endométrio. Mas esse mês é para falar sobre o câncer de colo de útero, porque só em Aracaju a gente vamos ter 220 pessoas, 220 mulheres em Sergipe, com novo diagnóstico de câncer de colo de útero. Um câncer que é totalmente prevenível. Um câncer que a gente não precisava que acontecesse.
E a senhora vem observando que nos últimos tempos tem aumentado, doutora, o número de mulheres detectando, mas essa detecção ela está sendo precoce ou pela sua avaliação ela está cada vez mais agravado o quadro porque as mulheres não estão buscando maiores informações? Veja só, hoje a gente tem o viés pandemia. Por quê? O último dado do INCA, que foi o de 2019, mostrava ele como o segundo mais frequente nas mulheres. Ele agora foi para o terceiro. Então a gente não sabe se esse é um dado fidedigno ou se ele está envolvido com a pandemia, porque na pandemia as pessoas pararam de fazer os exames de rotina. E a gente só descobre o câncer de colo de útero, na maioria das vezes, precocemente, se fizer o exame de lâmina, o exame de Papa Nicolau. E esse é o grande problema, as mulheres não fazem os exames de lâmina, não fazem o exame de Papa Nicolau. E aí é um câncer que, na maioria das vezes, só acontece após os 50 anos. Acontece de forma lenta. Ele não é um câncer agressivo de você dizer, eu tô aqui, daqui a 3 meses eu já tenho um câncer maior. Não é. É um câncer que se desenvolve lentamente, ele vem uma lesão, depois que essa lesão vai se transformar em câncer. Então, se a mulher fizesse entre a cada 1 ou 2 anos o exame de lâmina, e aí levando a questão do Ministério da Saúde, que solicita que faça 2 anos seguidos, se tiver tudo ok, pode fazer a cada 2 anos. Não, a gente não teria esse câncer. Vale um reforço muito grande para as mulheres que nos assistem. Olha só, a gente está falando de um problema que ele pode ser tratável muito antes de se agravar. Então, assim, para reforçar, doutora, claro que algumas mulheres vão a ginecologista por alguma queixa, né? Principalmente a mulher, que tem uma região que sempre tá gerando algum probleminha, né? A questão do tempo, da roupa que utiliza, enfim, vários probleminhas, mas a senhora está nos dizendo que ela pode começar com algo pequeno, tratável, e que não chegue à gravidade de se tornar um câncer. Então, só para quem nos assiste, a mulher ela vai ao ginecologista e aí, através do exame de lâmina, ela pode fazer uma avaliação e descobrir o início deste problema, é isso? Exatamente. Então, se ela faz frequentemente, todos os anos, a cada 2 anos, ela vai ver uma lesão que a gente chama de pré-neoplásica, a lesão que vem antes do câncer. E ele vai tratar. E acabou ali, acabou, não vai se transformar em câncer e está resolvido o problema dela. Okay. O problema é que as pessoas chegam hoje no consultório, principalmente no SUS, a gente tem uma diferença de colo de útero que é muito de educação. Porque a mulher que tem um plano de saúde, ela costuma ir no seu ginecologista uma vez no ano. A mulher que não tem um plano de saúde, ela tem ainda uma resistência muito grande no posto, colher com a enfermeira, sim, o Papa Nicolau. E aí ela passa 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu já tive paciente que nunca fez um exame de lâmina. E aí chega com um câncer gigantesco para tratar. Então, é realmente a gente reavaliar, né, as nossas ações diárias e preveníveis. A senhora falou sobre a questão da idade. Mulheres acima de 50 anos. Então, há uma maior probabilidade ou qualquer idade é preocupante. E aí, já inserindo uma outra pergunta. Mulheres que nunca tiveram relação sexual. Isso interfere, por exemplo, eu posso ter a partir do momento em que eu menstruo, ou eu tenho probabilidade de ter a partir do momento em que eu tenho relação sexual. Explica pra gente. Então, o câncer de colo de útero, o mais frequente, que é o carcinoma escamoso, que a gente chama de SEC, ele está ligado ao HPV. E o HPV é uma doença sexualmente transmissível. E que você não vai saber que ele está lá, a não ser que seja um tipo de HPV que forme verruga. Mas o tipo de HPV que forma câncer, você não sabe que ele está. A gente não sabe quem está contaminado ou não contaminado com ele. Então, ele vai ser invisível, mas ele vai começar a fazer mutações naquela célula do colo do útero e pode acontecer ou não de ter câncer. Porque a gente sempre fala assim, que câncer não é só uma mutação, né? São várias mutações, vários erros genéticos que vão levar uma célula a se transformar em mortal. Isso é o câncer, é uma célula que não morre. Todas as nossas células, elas sabem que chega um momento que elas têm que fazer o que a gente chama de apoptose. Elas têm que morrer. O câncer não. O câncer, o único objetivo dele é se reproduzir, porque ele perdeu a capacidade de morrer.
Então, quando acontece isso, aconteceu já várias mutações. Sim. Então, ali a gente já teve muita exposição a HPV, a vários tipos de HPVs, e é o que vai levar ao câncer de colo de útero. Então, como é que eu consigo pegar esse HPV, vamos dizer assim? Como é que a gente está exposto? Principalmente com a atividade sexual. Então, a gente sempre fala que um dos fatores de risco é exatamente ter vários parceiros. Porque no homem, a maioria das vezes o HPV, se na mulher já é difícil ter sintoma, no homem praticamente não tem. Então você não vai saber qual é o homem que está contaminado ou não com HPV. Então você vai se expondo várias vezes, se houver vários parceiros, a vários tipos, já que a gente tem mais de 80 tipos de HPVs. E vários desses estão ligados ao câncer. Doutora, e aí a senhora falou sobre o HPV e a questão da relação sexual. Existem outros fatores de risco também que a mulher pratica no dia a dia, sei lá, alimentação, uso de alguma coisa que possa facilitar também, ou sim, a questão de ser um problema também hereditário? Câncer hereditário só acontece em termos de 10 a 20% de todos os cânceres. Então, a maioria dos cânceres não são hereditários, são adquiridos. E aí a gente sabe que alimentação, exercício físico, ele vai ajudar em todos os cânceres, não só no câncer de colo de útero. E existe também, a gente está falando de idade acima de 50 anos, por quê? Porque é aquela mulher que se expôs mais por mais tempo. E eu disse o quê? Que era um câncer mais lento de desenvolver. Mas existe também pessoas muito jovens que têm um câncer de colo de útero, e esse câncer de colo de útero em pessoas mais jovens, ele não é o carcinoma escamoso, ele é o adenocarcinoma, é um carcinoma mais agressivo, e ele não está ligado ao HPV. Então ele não está ligado à atividade sexual, então ele pode acontecer em uma pessoa que não tenha tido nenhum contato, porque esse é como se a gente não, hoje ainda a gente não sabe o que levou ele a acontecer. A gente está falando muito sobre o HPV, doutora, mas tem uma vacina, não é isso? Fala pra gente, Exato. Explica o que seria a vacina, a faixa etária, se a gente pode encontrar nos postos de saúde da capital. Exatamente. A vacina é o que transformou o câncer de colo de útero. Então, hoje o câncer de colo de útero a gente só tem altos índices em países em subdesenvolvimento exatamente por isso. Porque eu não tenho câncer de colo de útero nos Estados Unidos, em Europa. Por quê? Porque a gente está vacinando desde a década de 70. Aqui a gente começou em 90. Então eles têm aí uns 20 anos a mais do que a gente em vacinação. A vacinação é feita em meninas e meninos dos 9 aos 14 anos pelo Ministério da Saúde em 2 doses. Totalmente gratuito. Vai impedir desse menino terminar levando o HPV para a namorada, para a esposa no futuro. E vai proteger essa menina de ter os HPVs que estão mais ligados ao câncer de colo de útero. E aí a gente fala, acontece muito, eu vejo que isso é muito frequente aqui nas pessoas que eu converso e até na nossa rotina. A gente às vezes tem pessoas que já não tem mais os pais, ou nem os pais lembram se vacinaram as crianças, né? Há uma possibilidade, não fui vacinada, eu quero agora, tô adulta, não sei, posso me vacinar, isso é possível? Sim, mas aí vai ser na rede particular. Sim. E a pessoa, sim, sempre existe um benefício de se vacinar, independente da idade. Só que a gente sabe que se a gente conseguir travar todo esse caminho do HPV de lá dos jovens e com a iniciação sexual cada vez mais cedo, a chance da gente daqui a 20 anos diminuir esses índices e transformar eles em um câncer raríssimo é muito mais fácil. A gente vai acabar com todo o círculo, né? Sim. O ideal, sim, é que seja muito antes, né? Bem novinho, porque aí já não propaga. Quando eu questiono é porque existem muitas pessoas que têm a dúvida, né? Então, caso elas tenham tomado e não lembrem, elas podem sim procurar uma rede particular e isso não vai causar nenhum problema à saúde dela, né, doutora? De maneira alguma. Então, vale a dica para vocês que às vezes não têm a carteira de vacinação desde a infância e tenha dúvida sobre isso, o ideal é que você tome novamente, não vai trazer problemas e vai prevenir, né? Doutora, nós vamos para o breve intervalo e já voltamos, fiquem conosco. Até já!
Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a doutora Erijan Andrade. Ela é oncologista e paliativista. E deixa eu te falar uma coisa, se perdeu o primeiro bloco não tem problema algum, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise não só deste programa, como de outros programas, várias temáticas, diversos especialistas falando sobre saúde e bem-estar aqui no Saúde Ativa. Doutora, estávamos falando sobre a questão do HPV, da vacina, né, sobre os fatores de risco. Sobre sintomas, a senhora falou que, Daiana, muitas pessoas não vão porque não existem sintomas, mas quando passa a ter, porque isso quer dizer que o problema já está muito mais grave, geralmente quais são esses sintomas? Então, é um corrimento que muitas vezes, no início, ele não tem odor, ele não tem cheiro, ele não tem cor, mas que com o tempo as bactérias se aproveitam daquela lesão, do câncer em si, e a infectam. Então começa a ter um corrimento já com um cheiro que não é agradável, já aparecendo com aspecto mais de pus, dor, muita dor pélvica. Então, e sangramento, principalmente no ato sexual. Então aquela mulher, às vezes, ela só vem com sangramento, que não chegou ainda a um ponto de fazer o corrimento. Então ela começa a perceber que toda vez que tem a atividade sexual, ela sangra. E é isso que chama atenção, o sangramento. Sim. Confirmado o diagnóstico, a mulher estava com esses sintomas, procurou um médico e sim, está com câncer de colo de útero. Quais são os próximos passos, doutora? Então, o médico, no momento que vê uma lesão, que ele acha que é uma lesão suspeita, ele vai fazer a biópsia. E através da biópsia que a gente tem um diagnóstico de câncer. A gente não tem um diagnóstico de câncer sem biópsia. A gente tem que levar para o laboratório e ter certeza de dar o diagnóstico. Fez o diagnóstico, a gente vai fazer o que a gente chama de estadiamento, que é a gente procurar para saber onde está aquele câncer, qual o tamanho dele, se ela afetou a área próxima, se não afetou, se ele já fez metástase, que é quando a gente menos quer dar diagnóstico. Eu quero ter as pacientes cheguem a mim num câncer inicial, que eu possa tratar e que a gente tenha chance de cura. Mas às vezes isso não acontece, principalmente no SUS, os cânceres são grandes, de colo de útero, e muitas vezes as pacientes chegam metastáticas, o que quer dizer que saiu do seu lugar de origem e foi para outros lugares. E ali é aquele momento que a gente perde a chance de curar a paciente. Mas não quer dizer que não tem tratamento. A gente vai tratar e a gente vai aprender a conviver com esse câncer. Então a gente faz toda essa procura, esse rastreamento no corpo desse paciente e aí a gente faz o diagnóstico. É um câncer que está localmente contido, ou então um câncer mais localmente avançado. E aí a gente, dependendo disso, dependendo do estado da paciente, às vezes a paciente, câncer está muito ligado à idade. Sim. Então, quanto mais idade a gente tem mais mutações, a chance de ter câncer é maior. Então, a gente vai saber se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, se ele é cardiopata, se ele tem condições de fazer o tratamento, de qual tratamento. Por isso que a gente sempre fala que câncer é individualizado. Eu brinco muito com as pacientes que o seu câncer não é o câncer da vizinha, são diferentes. Porque a gente vai ter que analisar se aquela pessoa também pode tratar. Isso. E qual o nível de tratamento que a gente vai poder realizar. E aí a gente faz, muitas vezes, com uma equipe multidisciplinar. E aí eu tenho, no câncer de colo de útero, sempre as decisões são feitas pelo oncologista, o cirurgião oncológico e o radioterapeuta. Que são os três que integram a maior parte do tratamento. E aí a gente tem toda uma equipe de nutricionista, de enfermeiro, de psicólogo, que é quem vai dar a sustentação, o suporte para fazer o tratamento oncológico. É justamente isso, doutora, que eu iria perguntar logo em seguida sobre a questão dessa equipe multidisciplinar. E muitos dos médicos que já passaram por aqui, a gente falou sobre esse tema câncer, eles sempre falaram muito da questão psicológica dos pacientes, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer na família ou a própria pessoa, é como se fosse um atestado de morte.
Porque o câncer é uma palavra pesada e é uma doença pesada, né? Em alguns casos não há sintomas, uma cirurgia se resolve, em outros se tornam agressivos. Então, há uma necessidade muito clara de que haja essa equipe, principalmente a questão psicológica, porque o paciente ele precisa dar continuidade ao tratamento, ele precisa colocar na cabeça dele que ele vai se curar, porque isso faz parte, né? Então, todas as equipes oncológicas têm obrigatoriedade, nas que eu trabalho, de ser obrigatório o paciente que vai fazer quimioterapia passar pelo psicólogo. Não é uma opção dele, porque muitas vezes existe a resistência ainda na nossa sociedade de ter terapia, de passar pelo psicólogo. Mas onde eu trabalho, sempre tem obrigatoriedade, ele vai ter que ser avaliado. E aí o psicólogo com ele vai sentar e vai decidir se vai como vai continuar a ter o acompanhamento. Mas é necessário sim, por quê? Porque a gente sabe que ainda tem um estigma muito grande de que eu vou ter o diagnóstico e ali acabou o chão, e ali realmente essa questão, tem um câncer, vou morrer. Isso não é verdade. Hoje a maioria dos cânceres a gente consegue tratar e a pessoa vai ter uma sobrevida e vai conseguir viver com o câncer. Não vou dizer que é fácil, a gente sempre fala que quimioterapia não é fácil. Todo tratamento oncológico ele tem um custo, a gente fala, é um pagamento que o paciente vai ter que fazer, então vai ter enjoo, vai ter diarreia, ele vai ficar mais fraquinho, então a gente vai ter que fazer várias medidas para ir contornando os efeitos colaterais do tratamento, mas não quer dizer que não vai ter tratamento. Ele vai tratar sim. Em colo de útero, há muito tempo a gente cria uma droga nova e a gente tem, porque é exatamente isso que eu estava dizendo, como hoje é uma doença de país subdesenvolvido, a gente não tem grandes estudos, mas a gente teve a liberação de uma imunoterapia para câncer de colo de útero metastático. Então, imunoterapia é o grande o grande tratamento hoje do câncer. Por quê? Eu vou pegar o seu sistema imunológico, que o câncer, ele cega. Por quê? Porque se eu tenho uma bactéria, se eu tenho um vírus, meu sistema imunológico vai lá e luta contra ele. Mas o câncer não, ele passa despercebido. Porque ele cega, ele venda o sistema imunológico. E aí eu tiro essa venda com a imunoterapia. E eu tirando essa venda, o nosso sistema imunológico vai atacar o câncer. E esse tratamento é um tratamento que tem um efeito muito mais longo. Então o paciente consegue passar por ele com poucos efeitos colaterais, diferente da quimioterapia. Os efeitos colaterais são diferentes, são bem menores. E é um tratamento que perdura por mais tempo. Então aquele câncer ele fica controlado por mais tempo. E a gente conseguiu agora, no câncer de colo de útero, a gente tem uma medicação liberada. Então a gente tem, sim, uma grande esperança que a gente vai conseguir fazer com que essas mulheres, mesmo chegando num câncer avançado, elas consigam viver por muito tempo com esse câncer. E doutora, automaticamente detectou câncer de colo de útero, precisa retirar o útero? Depende, sim. A gente tem, no útero, ele é meio soltinho, porque ele precisa crescer na gravidez. Então a gente tem uns ligamentos do lado, que prende ele do lado, que a gente chama de paramétrios. Se o paramétrio, que esses do lado, estiverem já comprometidos, o cirurgião não tem como me dar certeza que vai conseguir tirar todo o câncer. Se ele não me dá certeza, a gente prefere não fazer a cirurgia. E aí o tratamento vai ser quimioterapia, radioterapia, os dois juntos, a quimioterapia potencializando a radioterapia e depois a braquiterapia. E as pessoas têm uma dúvida enorme. Braquiterapia é quando a radioterapia é por contato. Então a gente faz como se fosse uma queimação no colo de útero. A gente faz isso com anestesia hoje. Então, isso tudo para a gente ter certeza que ele não vai voltar nem naquele local e nem em outros órgãos. Então, doutora, após um tratamento, a pessoa ela fica curada? Ou qualquer tratamento é um paliativo e o resto da vida ela vai se tratar? Fala pra gente. Em oncologia, a gente falar de cura, a gente só pode falar depois que a gente estime média 5 anos. Por que 5 anos? 5 anos porque a chance da doença voltar é maior nesses primeiros 5 anos. Eu sempre falo para o paciente que
oncologia não existe 100%. A gente pode fazer tudo correto, ele pode fazer atividade física, ele pode fazer a nutrição correta, ele pode ir para terapia, trabalhar a mente dele. Ele pode fazer o tratamento e pode estar errado. Então, eu não tenho como dar garantia 100%, mas eu tenho como dar garantia que a gente vai fazer o melhor no mundo. Porque hoje, oncologia é tratado de forma uniforme. Então, eu trato aqui, eu trato do outro lado do mundo da mesma forma. Então, a gente vai dar o melhor tratamento e vamos torcer para que aquele tratamento realmente consiga conter aquele câncer. E com 5 anos, a gente mantém, a esses 5 primeiros anos, o paciente sob nossos olhos, os primeiros 2 anos, de 3 meses fazendo exame, a gente vigiando, depois de 4 meses, depois de 6 em 6 meses. E quando completa 5 anos, a chance do câncer voltar é muito pequena. É aí em torno de 2%, dependendo do tipo de câncer. Então a gente dá uma alta e ele fica vendo a gente 1 vez por ano. Eu sempre digo, eu tenho um paciente que diz que é casado comigo, porque ele sabe que vai passar a vida inteira me vendo. Aí a gente fala sobre a questão, se a doença voltar neste período de 5 anos, ou pós 5 anos, o tratamento ele é o mesmo, é uma nova avaliação para entender onde é e recomeça do zero? Exatamente. Se ele recidivar, se ele retornar, a gente precisa saber, ele retornou para o local de origem? Ou ele foi para outro órgão? Se ele voltou no local de origem, pode ser que a gente consiga ainda tratar e ainda tenha chance de cura. Agora, se é um câncer de colo de útero que vai para o fígado, para o pulmão, aí a gente já disse que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não vai começar. A gente vai operar o pulmão, a gente vai operar o fígado. Não tem como a gente fazer isso. E se ele chegou lá, é porque ele foi para a corrente sanguínea. Se ele foi para a corrente sanguínea, ele pode estar em qualquer lugar. É a gente que não está vendo através dos exames, porque é tão pequenininho que ainda não dá para ver. Sim. Então aí a gente vai tratar ele, vai começar a tratar como paliativo. E aí é onde entra os cuidados paliativos, para poder ajudar um oncologista a lidar com os sintomas, tanto sintomas psicológicos como sociais, os espirituais e os físicos, que vão estar em torno dessa doença. É justamente isso que eu iria perguntar no começo da entrevista, quando eu falei que a senhora é oncologista e paliativista. O nome já diz, é um paliativo para se manter com aquele problema, possivelmente para o resto da vida, seria isso? Exatamente. É o momento que a gente tem um diagnóstico de uma doença incurável e que a gente vai ter que aprender a conviver com ela. E conviver da melhor forma e ter da melhor qualidade de vida, apesar da doença. E doutora, uma mulher que teve o problema, o câncer de colo de útero, fez o tratamento, ela posteriormente pode normalmente ter uma vida normal no fato de engravidar e ter filhos? Engravidar, não. Por quê? Não. A não ser assim, a gente às vezes pega uma lesão bem pequenininha e que a gente consegue fazer um contorno, o cirurgião consegue tirar uma parte do colo de útero e não tirar todo o colo de útero. Isso é quando é um câncer bem inicial e em mulheres férteis. A gente pode ter essa atitude de tirar só uma parte. A gente pede para ela engravidar logo. Aí ele vai ter que rafiar esse colo de útero durante a gravidez, que é costurar mesmo, para a gente ter certeza que ele vai se tornar, tá fechadinho durante toda a gravidez. Ela tem um filho e depois a gente retira. Então a gente pode dar esse tempo, se for muito inicial, mas na hora que é um câncer localmente avançado, que pegou aqueles ligamentozinhos, que eu não consigo mais fazer cirurgia, na hora que eu faço quimio e radioterapia, aquela mulher não consegue mais engravidar. O que a gente pode fazer é uma preservação dos óvulos, e hoje no Brasil tá assim indicado a gente guardar os óvulos e familiares de até 3º grau podem prestar essa barriga, que é a famosa barriga de aluguel, mas que não existe barriga de aluguel no Brasil. Sim. Existe o que a gente chama de barriga afetiva, ou seja, tem que ser um parente. E aí aquele parente pode gestar pelaquela mulher. Interessante. Doutora, estamos chegando ao fim. Foi muito, muito bacana esse bate-papo. Eu acho que existe uma série de perguntas ainda para fazermos, mas antes de encerrarmos, eu só queria que a senhora falasse para quem nos assiste, todas as mulheres que nos assistem, e as motivassem, não só em janeiro, mas durante todo o ano, durante toda a sua vida,
para que elas busquem sim sempre a ajuda médica que pode evitar problemas futuros. Então, façam seus exames de lâmina, faça o Papa Nicolau. É desconfortável? É. Eu também sou mulher, não vou dizer que é a grande maravilha do mundo, não é. Mas é como a mamografia, a gente vai fazer, são 5 minutinhos, é rápido e a gente vai evitar um grande problema. Você não vai passar por um câncer, você vai passar no máximo por uma queimagem, um tratamento local e você não vai ter câncer, diferente da mamografia que você tem o câncer e precisa tratar. Sim. Então, é o único câncer na mulher que a gente consegue prevenir de verdade, a gente consegue fazer com que ele seja tratado antes de acontecer. Então, não deixe de fazer seu exame de lâmina uma vez ao ano. Se tudo for bem, pode ser a cada 2 anos, durante toda a sua vida. Isso aí, mulheres, cuidem-se. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço sempre o convite e sempre vou estar à disposição. Muito obrigada. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!